Bom, agora vamos esboçar o gráfico aí desse nosso último exemplo. F de x igual a x elevado a 2 terços vezes 5 meios menos 2x. Note que a expressão já está fatorada para facilitar para vocês encontrarem as raízes. Mas claro, se ela tiver 5 meios de x elevado a 2 terços menos x elevado a 5 terços, ainda assim seria fácil você obter as raízes bastando apenas fatorar essa expressão. E na hora de fatorar, lembre-se, coloque em evidência a potência com o menor expoente. Quem é menor aqui? 2 terços ou 5 terços? É 2 terços. Então, se você põe 2 terços, vai ficar esse termo dividido por esse, que é 5 meios, menos esse por esse, que é x elevado a 3 terços, que é 1. Tá bom? Então, bom, vamos lá. Vamos achar, então, as raízes. Primeiro vamos determinar aí o domínio, né? O domínio de f, quem é? Note que não há nenhum impedimento para x assumir seus valores, né? X elevado a 2 terços é o mesmo que a raiz cúbica de x ao quadrado, vezes 5 meios menos x, então o domínio é o conjunto R. As raízes, f de x igual a 0, se somente se, veja, esse termo for 0 ou esse for 0. O primeiro termo, c igual a 0, me dá o quê? X igual a 0. E o segundo termo, ser igual a 0, me dá x igual a 5 meios. Então, as raízes são 0 e 5 meios. Então, eu sei que o gráfico vai cortar o eixo dos x nesses dois pontos aí, x igual a 0 e x a 5 meios. Essa função ela também não é simétrica em relação ao eixo dos y, nem à origem. Né? Essa função ela não é nem par nem ímpar. Deixo como exercício para vocês verificarem. Tá? Então, vamos agora para as derivadas primeira, no caso. Para a gente calcular a derivada, agora convém você multiplicar a expressão f de x, né? Eliminar os parênteses. Então fica 5 meios de x elevado a 2 terços, menos x elevado a 5 terços, né? Porque 2 terços mais 1 é igual a 3 terços, né? É mais fácil você multiplicar primeiro antes de derivar, porque se você for derivar o produto aqui, do jeito como está a expressão, você vai ter que aplicar a regra do produto. Tá? Então vai te dar mais conta, desnecessariamente. Agora sim, vamos derivar. Então f' de x vai ficar, aplicar a regra da potência, então fica 2 terços vezes 5 meios, isso dá 5 terços, de x elevado a 2 terços menos 3 terços, menos 1 terço. Menos, aí, derivada de x elevado a 5 terços, fica 5 terços vezes x elevado a 5 terços menos 3 terços, que é 2 terços. Agora você põe em evidência os 5 terços. Veja, a dica, gente, uma dica valiosíssima. Toda vez que você está envolvendo aí, você quer botar em evidência potências de expoentes fracionários, positivos, negativos, lembre sempre dessa regra. Você vai colocar em evidência o termo, a potência de menor expoente. Quem é o menor expoente? É o menos 1 terço ou é o 2 terços? É o menos 1 terço, porque ele é negativo, né? Então você vai colocar o x elevado a menos 1 terço em evidência. Então na hora que você divide, esse termo dividido por ele mesmo é 1. Certo? E o segundo termo, na hora que você divide 5 terços por 5 terços dá 1, aqui dá menos, né? X elevado a 2 terços dividido por x elevado a menos 1 terço, você vai fazer o quê? Esse expoente menos esse. Então fica 2 terços menos 1 terço. Vai ficar 2 terços mais 1 terço, que é 3 terços, que é 1. Então vai dar simplesmente x. Tá? Se você faz assim, colocando o termo de menor grau em evidência, não tem erro. Você simplifica bastante as suas expressões que aparecem aqui, ó, na fatoração. Então pronto, isso vai ajudar a gente a achar os pontos críticos. Note que f' de x pode ser reescrita como 5 que multiplica 1 menos x
sobre 3 que multiplica a raiz cúbica de x. Tá? Então, essa é a expressão da f' de x. Então, eu tenho aqui agora dois pontos críticos. O primeiro ponto crítico é o x igual a 1, porque é o ponto que anula a derivada primeira, né? O f' de 1 é 0. Veja, onde que o f' de x é 0? O f' de x é 0 se somente se o numerador é 0, porque o denominador nunca se anula. Então, o numerador é 0 se somente se o x igual a 1. Tá? Você vê que o x não pode ser 0, né? Porque ele vai anular o denominador. Então, isso mostra pra gente que o x igual a 0 é um outro ponto crítico. Por que que ele é um ponto crítico? Porque o f' de 0 não está definido. Ok? Então, temos aí dois pontos críticos, o 0 e o 1. Vamos analisar agora o sinal da função f' de x. Tá? Vamos olhar para a expressão f' de x. Veja, você vê que o sinal da raiz cúbica de x é igual ao sinal da função y igual a x. Né? Porque, veja, a função y igual a x, ela é positiva quando x é maior do que 0 e é negativa quando x é menor do que 0. A mesma coisa para a raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x é positiva para x maior que 0, é negativa para x menor que 0. Então, o sinal da raiz cúbica de x é exatamente igual ao sinal da função y igual a x. O 3 e o 5, eles são sempre positivos, então você pode descartá-los. Então, a sua função, a derivada primeira, você vê que o sinal dela vai depender apenas da função y igual a x e y igual a 1 menos x. Tá? Então, com isso, olha lá. Primeiro vamos observar isso. O sinal da função y igual a raiz cúbica de x é igual ao sinal da função y igual a x. Tá? E aí, o sinal da função derivada vai depender, portanto, do sinal da função y igual a 1 menos x e y igual a x. Então, o que você tem que fazer? Um quadro de sinais. Analisar o produto dos sinais das funções y igual a 1 menos x e y igual a x. Então, para eu achar o sinal da f', vamos fazer o quadro de sinal envolvendo essas duas funções, y igual a x e y igual a 1 menos x. Y igual a x é a reta que tem inclinação positiva e corta o eixo do x no ponto x igual a 0. Então, você sabe que a direita do 0 ela é positiva, a esquerda do 0 ela é negativa. O sinal da função y igual a 1 menos x, veja, 1 menos x é a reta de inclinação negativa, porque o sinal do x é menos 1, que é negativo, e corta o eixo do x no ponto x igual a 1. Você põe 1 aqui à direita do 0, a inclinação ela é negativa, então isso mostra que à esquerda do 1 a função é positiva, à direita do 1 a função ela é negativa. Então pronto, agora para obter o sinal da derivada, basta olhar o sinal do produto. Vamos analisar primeiro o produto dos sinais. Veja, quando x está à esquerda do 0, a reta y igual a x ela é negativa e a 1 menos x é positiva. Então, o sinal dá o quê? Negativo. Entre 0 e 1, a reta y igual a x é positiva e a 1 menos x é positiva, portanto, o produto é positivo. E para a direita do 1, a de cima é positiva, a de baixo é negativa, portanto, o produto ele é negativo. Então, com isso, a gente tem aqui já o sinal da f' de x. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos repetir o quadro, o que nós obtivemos lá no quadro de sinais. Veja, então está dizendo o quê? Que no intervalo x menor do que 0, a derivada ela é o quê? Negativa. Entre 0 e 1, a derivada é positiva. Então, aqui o f' é positivo. E para x maior do que 1, a derivada de novo é negativa.
Bom, então, usando o teste da derivada primeira, onde a derivada é negativa, a função é decrescente, onde a derivada é positiva, a função é crescente. Então, aqui a função ela é decrescente. Vou abreviar, tá? DSC. Entre 0 e 1, a função ela é crescente. E x maior do que 1, a função ela é decrescente. Então, o que isso significa? Que aqui no ponto x igual a 0, ela passa de decrescente para crescente. E como o ponto x igual a 0 é um ponto onde a derivada não existe, né? Porque o x igual a 0 é um ponto onde o f' não está definido. Então isso mostra pra gente que ali vai ter um ponto anguloso, um ponto de bico. Tá? Então, esse ponto x igual a 0, ele é um ponto de mínimo local e é um ponto anguloso. Então, você desenha, faz um desenho assim, para ficar mais fiel. Tá? É um ponto de mínimo, porém, é um ponto anguloso. O ponto x igual a 1 é um ponto crítico onde a derivada é 0. Então, isso significa o quê? Que ali a derivada, que no ponto x igual a 1, você tem uma tangente horizontal. E nesse ponto x igual a 1, a função ela passa de crescente para decrescente. Então, a esquerda do 1 ela é crescente, a direita do 1 ela é decrescente. E no ponto 1 você tem derivada. Tá? A reta tangente ela é horizontal. Então isso mostra o quê? Que esse ponto aqui, ele é um ponto de máximo local. Agora vamos achar as imagens, né? Quando x é 0, o f de 0 é quanto? Se você fizer as contas, vai dar 0. É só olhar para a expressão f de x. Olha lá. Quando você faz x igual a 0 aqui, fica 0 menos 0, que dá 0. E quando você faz o x igual a 1, vai ficar 5 meios vezes 1 elevado a 2 terços. 1 elevado a 2 terços é 1. 1 elevado a 5 terços é 1. Então fica 5 meios menos 1, dá 3 meios, né? Então o 0, 0 é um mínimo local, e é um mínimo onde tem bico, e os pontos 1, 3 meios do gráfico é um ponto de máximo local, e tem uma tangente ali horizontal. Vamos agora calcular a derivada segunda, o f duas linhas de x. Para a gente calcular o f duas linhas de x, vamos usar essa expressão da f'. Em vez de usar essa, não compensa, compensa usar essa, que já está na forma, aplicar as regras da potência nesses dois termos. Você derivar essa expressão, vai ficar menos 5 nonos, x elevado a menos 4 terços, menos 10 nonos, x elevado a menos 1 terço. Então esse é o resultado da derivada segunda. Então agora vamos encontrar os possíveis pontos de inflexão. Encontramos esses pontos olhando para a expressão da f duas linhas de x, tá? Procurando os pontos que anulam a derivada segunda ou os pontos onde a derivada segunda não está definida. Neste caso, eu tenho que colocar em evidência, eu vou colocar o menos 5 nonos, e entre x elevado a menos 4 terços e x elevado a menos 1 terço, você coloca aquele que tem o menor expoente. Qual dos expoentes é o menor? Menos 4 terços ou menos 1 terço? Menos 4 terços, né? Menos 4 terços está mais afastado da origem do que menos 1 terço, então ele é menor. Então aí você dividindo, né? Pega o primeiro termo, divide pelo que está em evidência, vai dar 1. O segundo termo vai ficar mais 10 nonos dividido por 5 nonos dá 2. X elevado a menos 1 terço dividido por x elevado a menos 4 terços. Então você vai fazer menos 1 terço menos menos 4 terços, menos 1 terço mais 4 terços, que dá x elevado a 3 terços, que é x. Que é o mesmo que... Então essa é a expressão para a minha derivada segunda. Tá bom? Então veja, a derivada segunda, onde que ela se anula? Né? Derivada segunda é 0, se somente se o x for menos o meio. Né? Que é o termo que anula, que é o número que anula o numerador. O denominador, o x não pode ser 0. Então isso mostra pra gente que f duas linhas de x
é indefinida em x igual a zero. Então, esses são os dois potenciais candidatos a pontos de inflexão. Para ver se eles realmente são pontos de inflexão ou não, basta você verificar se a concavidade muda ao redor desses pontos. Tá bom? E para a gente analisar a concavidade, temos que analisar o sinal da derivada segunda. Agora, vamos olhar para a expressão da derivada segunda. Bom, a derivada segunda, o sinal dela só vai depender, na verdade, do sinal da função y igual a 1 mais 2x. Sabe por quê? Porque, veja, o menos 5, ele é negativo, certo? E o denominador, ele é sempre positivo. Isso aqui é maior do que zero para todo x diferente de zero. Né? Porque você está fazendo x elevado à potência par. Então, o denominador ele não influencia no sinal da derivada segunda. Quem vai influenciar o sinal da derivada segunda é a função y igual a 1 mais 2x. E como você tem o menos 5 multiplicando, que é negativo, então, onde 1 mais 2x for positivo, o menos 5 faz o produto ficar negativo. E onde o 1 mais 2x for negativo, quando você multiplica por menos 5, o produto vira positivo. Tá? Então, ou você faz a análise do sinal do numerador como um todo, menos 5 vezes 1 mais 2x, ou então você faz a análise da função y igual a 1 mais 2x e depois troca o sinal. Tá? Onde ela for positiva, a derivada segunda ficará negativa. E onde ela for negativa, a derivada segunda ficará positiva por causa desse menos 5 aí. Tá? Então, vamos analisar o sinal de y igual a 1 menos 2x. 1 mais 2x, desculpa. 1 mais 2x é a reta que passa, corta o eixo do x no ponto menos meio. E é uma reta de inclinação positiva, porque o coeficiente de x é 2, que é positivo. Então, a reta, a função ela é positiva à direita de menos meio e é negativa à esquerda de menos meio. Então, pronto, o sinal da função y é f duas linhas de x vai ficar como? Vai ser o oposto, né? Então, onde a função 1 mais 2x é positiva, a derivada fica negativa. Então, aqui o f duas linhas fica negativo. Tá? Nesse intervalo aqui, o f duas linhas fica negativo. E nesse intervalo aqui, o f duas linhas muda de sinal e fica positivo. Tá? Só que você tem que lembrar que tem o zero ainda, né? O zero, ele é também ponto crítico. Então, se você coloca o zero aqui, o que você observa é que a derivada segunda, ela é negativa entre menos meio e zero, e entre zero mais infinito. Então, veja, aqui, nesse intervalo, a f duas linhas, ela é positiva, portanto, a boca aqui é voltada para cima. Entre menos meio e zero, a f duas linhas é negativa, portanto, a boca é voltada para baixo. E entre zero e mais infinito, a f duas linhas permanece negativa, portanto, boca voltada para baixo. Então, isso mostra que o x igual a zero, ele não é um ponto de inflexão. Não é. Por quê? Porque a concavidade não mudou. Mas é um ponto notável, né? Que é um ponto onde a derivada segunda não está definida. E é um ponto onde a derivada primeira também não está definida. Já o ponto menos meio, ele é um ponto de inflexão. Como são pontos notáveis, vale a pena então calcular a imagem deles. O f de menos meio, se você faz as contas, o f de menos meio vai dar 3 sobre a raiz cúbica de 4, e isso é aproximadamente 1,9. E o zero, né? O zero, que é um ponto notável, ele não é ponto de flexão,
mas é um ponto onde a derivada é um ponto, mas é um ponto crítico, um ponto de mínimo local. E o f de 0, a gente já calculou, é 0, né? f de 0 é 0. Já temos então que o f de 0 é 0. Não precisa repetir essa informação. Agora a gente já pode montar o nosso gráfico, né? Nós já temos todas as informações necessárias para montar o nosso gráfico. Vamos calcular o limite, né? O limite de f de x quando x tende a mais infinito. Tá? Esse x elevado a 2/3 é o mesmo que a raiz cúbica de x2. Então, quando você faz x tendendo a mais infinito, olha, isso aqui é um produto, tá? Então, esse termo aqui, ele vai convergir para mais infinito. Que pensa, infinito ao quadrado dá mais infinito. A raiz cúbica de infinito é infinito. E o segundo termo, ele vai convergir para menos infinito, tá? Porque menos, se o x vai para mais infinito, menos x vai para menos infinito. Quando você soma 5 meios, menos infinito. Então, mais infinito vezes menos infinito, isso dá quanto? Menos infinito. Agora, se você calcula o limite dessa função f de x com x tendendo a menos infinito, então, no primeiro termo, se você faz x tendendo a menos infinito ao quadrado é mais infinito. Raiz cúbica de mais infinito continua mais infinito. Agora, o segundo termo vai para mais infinito. Porque se o x vai para menos infinito, o menos x vai para mais infinito. Aí, quando você soma 5 meios, mais infinito. Então, mais infinito vezes mais infinito é mais infinito. Então, agora já temos todas as ferramentas para fazer o traçado do gráfico. Tá? O f de 0 é 0, e é raiz da função, e é um ponto de mínimo local. Tá? O x igual a 1, vou pôr 1 aqui. O x igual a 1, ele é um ponto de máximo local. E o f de 1 vale 3 meios, então eu vou marcar aqui. Posso me dar o luxo de usar a mesma escala, né? Porque a magnitude dos números estão próximas. Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo. Ponto x igual a 0, ele não é um ponto de inflexão. Agora, o ponto menos meio, ele é de inflexão. A concavidade muda ao redor desse ponto. E o f de menos meio é próximo de 2, né? E eu vou marcar... A imagem dele é 1,9, que é próximo de 2. Então, o gráfico passa aqui nesse ponto. E esse ponto, menos meio, é um ponto de inflexão. A concavidade, ela muda de concavidade para cima, à esquerda, para a concavidade para baixo, à direita. Então, à esquerda, a concavidade ela tem que ser para cima, e à direita ela tem que ser para baixo. Então, o seu gráfico tem que fazer uma coisa assim. Aqui você tem um ponto de máximo local. Então, repetindo, à esquerda de menos meio a concavidade é voltada para cima. E entre menos meio e 1, você vê que no resto do domínio, a concavidade ela é toda voltada para baixo. A concavidade é voltada para cima apenas na região x menor que menos meio. Para x maior que menos meio, a concavidade ela é toda para baixo. Então, o gráfico vai ser todo para baixo de menos meio em diante. Então, isso mostra que o seu gráfico vai ter que fazer isso aqui. Ó. Aqui você tem uma mudança de concavidade. Você vê que nessa região do domínio, a concavidade ela é para cima. E no restante do domínio, você vê que a curva ela é toda para baixo. Aqui é para baixo e aqui é para baixo. Tá bom? Você vê que quando o x vai para mais infinito, a função vai para menos infinito, que é o que está acontecendo aqui. Né? Você vê que quando o x vai para mais infinito, as imagens estão indo para menos infinito. E quando o x vai para menos infinito, as
as imagens vão para mais infinito. De fato, né? Quando o x está aqui, ó, as imagens estão indo para mais infinito. Aí você pode ficar na dúvida, esse ponto anguloso, que tipo de ponto anguloso é esse? É um ponto anguloso desse tipo em que você tem tangentes laterais distintas, ou é um ponto anguloso desse tipo em que você tem uma tangente comum vertical? Esse ponto anguloso é de qual desses dois tipos? Bom, a gente vai ver que ele é desse tipo. Por quê? É só a gente ver o que acontece com a derivada, o f' de x, quando o x se aproxima de zero. Tá? Aqui eu vou tentar melhorar esse gráfico aqui. Então vamos verificar que o ponto anguloso x igual a zero é desse tipo e não desse. Como? Analisando a derivada primeira. Quem que é a derivada primeira mesmo? O f' de x é quem? 5 que multiplica 1 menos x sobre 3 raiz cúbica de x. Você faz x tender a zero pela direita, o que acontece com o f' de x? Ora, quando o x tende a zero pela direita, aqui 1 menos x tende a 1. Então, o numerador tende para 5. E o denominador? Ora, se você está fazendo x tender a zero pela direita, então a raiz é um número muito pequeno positivo. Então a raiz cúbica disso é um número pequeno positivo. Então o denominador fica o quê? Converge para zero pela direita. Então a derivada primeira, ela converge para 5 sobre zero pela direita. Ou seja, isso é mais infinito. Tá? Agora, se o x converge para zero pela esquerda, o que acontece com a f' de x? Bom, de novo, né? Você vê que o numerador, de novo, converge para 5, só que agora o denominador vai convergir para zero pela esquerda. Então, isso vai para menos infinito. Veja, quando o x converge a zero pela direita, a f' de x converge para mais infinito, né? E, de fato, né, se você pega os valores de x convergindo a zero pela direita, você vê que as retas tangentes nesses pontos x próximo de zero são retas com inclinação positiva, certo? E são retas com inclinação positiva, porém, a tangente desses ângulos se aproxima da tangente de 90. Então, no limite, você tem o quê? A reta vertical, que é o eixo y. Agora, se você aproxima de zero pela esquerda, agora, olha o que acontece com as retas, com o coeficiente angular dessas retas, né, dadas por f' de x. Elas são o quê? São retas de coeficiente de inclinação negativa. E à medida que o x se aproxima de zero, essas retas de inclinação negativa, elas vão se aproximando da reta de coeficiente menos infinito. Mas essa reta é também o eixo dos y. Então, você vê que o ponto x igual a zero é um ponto anguloso desse tipo aqui, ó, em que você tem uma reta tangente vertical ali, tá? Bom, então, com isso, a gente finaliza este exemplo e finalizamos, portanto, a nossa aula, tá? A próxima aula, a última aula desse assunto de derivadas, a gente vai falar sobre otimização, tá bom? Então, por hoje é só, um abraço e até mais.